Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, pastor presidente, pastor Sóstene Silva, pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Estamos aqui para comentar as revistas da Editora Betel Dominical, lição de número 2. Já quero desde já pedir para você deixar aquele like aí, compartilhar esse vídeo com toda a sua igreja, com 5, com 6, com 10, com todo mundo. Afinal de contas, é um tema tão importante que mesmo aqueles que não frequentam a escola bíblica dominical não poderiam deixar de assistir, tendo em vista que isso, um tema desse, um estudo desse, proporciona o crescimento da igreja, uma igreja saudável, uma igreja que tem palavra, que tem estudo. Então, me ajuda aí, me ajuda a levar essa boa semente. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, porque a gente tem aqui vídeos, pregações, devocionais, estudos bíblicos e aula para a escola dominical como essa aqui. Tudo que você gosta, a gente aqui só fala de Jesus. Se você tá nessa vibe que a gente tá também, então esse é o lugar certo, tá bom? Agora eu quero pedir para você preparar o seu coração, pega a sua revista, seu chamate, pega aí o seu tererê pererê, o seu açaí, a sua granola. Granola vai dar um pouquinho de sono, mas é só para beber, só para acompanhar. E se estiver aqui no Rio de Janeiro, o café. Se estiver em Luanda, lá, atenção, pessoal de Luanda, Angola, que eu tive, é a Mucoá. E a gente vai ter um encontro aqui sensacional na presença de Deus, cerca de 45 minutos ou mais um pouquinho, mas olha, quando termina, as pessoas confessam que ficam com aquele gostinho assim, poxa, podia ter falado mais. E olha que os vídeos são um pouquinho longos, então prepare o seu coração porque tem muita coisa boa. É só um tempinho para ir na cozinha, preparar aquele café e voltar, porque logo depois traz a sua Bíblia e revista e a gente vai ficar juntinho aqui na presença do Eterno. Roda a vinheta. Dizendo, eu quero agradecer aí, a lição de número 1 foi uma lição sensacional, muito visualizada. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor que escreveu essa lição, que é o pastor Alex de Melo Cardoso, e o pessoal tem comentado aqui que ele realmente é uma benção. Eu falei que ele era uma benção só de ver o material dele, os seus livros, as suas, acompanhar na internet, as postagens que ele faz, os eventos que ele tem, e as pessoas comentaram que é benção, que gostam dele, que onde ele vai é uma benção. Então não erra, quando a gente conhece o fruto, pelo fruto a gente conhece a árvore. E essa revista é muito boa, a lição passada foi muito boa, a lição de número 1, e hoje a gente tem uma lição que não vai ser diferente. Aliás, o trimestre todo vai ser bastante abençoado. Quero pedir aí para você que está chegando agora, que quer apoiar o canal, ajudar, você tem um modo de você ajudar sendo membro do canal Boa Semente. Se você for membro do canal Boa Semente, eu posso dar para você vídeos exclusivos que só você vai ter, que vai te ajudar a aprofundar aí o conhecimento da sua aula. Você também pode ser um apoiador do canal. E se você for apoiador do canal, você vai ter plano de aula exclusivo, também recebendo no seu e-mail no canal do Apoie-se, tá bom? Vai me ajudar muito, essa contribuição para vocês é muito pequena, mas para a gente nos ajuda. Um canal que está crescendo cada vez mais e precisamos do seu apoio. Se você for membro, você vai receber plano de aula exclusivo, preparado somente para você que eu faço isso. Mas fica tranquilo, se você não puder, não faça. Se você puder e sentir no coração, nos ajude, porque aqui, de qualquer maneira, você é abençoado. Sabe por quê? Tem plano de aula gratuito para todo mundo. É para você também, que às vezes não está podendo apoiar e gostaria também de receber material, não tem problema. Entre em contato aqui no Zap, nesse número 96-517-2154, é o telefone do canal Boa Semente. Lá a equipe vai te atender e você vai então ser direcionado para o nosso grupo de Zap, que na verdade é uma comunidade, são vários grupos que tem ali, e os nossos avisos ficam justamente no grupo de avisos. Ali fica tudo que a gente posta relacionado a EBD. Tem os planos de aula gratuitos, tem slide da lição, tem as chamadas para os vídeos, tem também as leituras complementares dia a dia, tem muita coisa boa, e é um grupo fechado, só eu e os irmãos que são administradores que postam. Fica tranquilo, lá a gente também só vai postar coisas de EBD.
Ou se você tiver o Telegram, que eu acho até melhor, né? Aí você vai ser lá pro canal, né, dos semeadores, do pastor Júlio César, aonde eu posto todo o conteúdo. Lá no Telegram eu posto tudo, pregação, tudo que eu tenho eu posto lá. E você fica por dentro do meu site, do juliocesamedeiros.com, onde tem material ali também muito bom, e eu coloco lá no meu site, os comentários, tudo. O Telegram eu faço isso lá no Telegram, porque no Telegram, o Telegram tem uma facilidade de não baixar isso no seu celular, fica tudo na nuvem. E se você entrar no Telegram agora, você consegue acessar o conteúdo que já foi passado. A gente tem mais aí, quase uns 5 anos gravando EBD, tem muito conteúdo lá no Telegram, né? E no Zap não, você só tem acesso a partir do momento que você entra. Bom, você escolhe, qualquer lugar que você vier vai ser bem-vindo, e eu quero agradecer aí pela tua vida. E se você quiser nos convidar para estar na sua igreja ministrando lá ao vivo, também é o mesmo telefone, 96-517-2154, que é o telefone de contato, e aí você vai agendar com a gente direitinho. Eu vou ter o maior prazer de poder atender, você fala com a equipe lá, e a gente vai ter o prazer de ministrar cursos, seminários, palestras para casamento, seminários de liderança, né, do meu livro Os 7 Princípios da Liderança, né, e tudo isso ali a gente vai ter um prazer de estar aí com vocês, tá bom? É só entrar em contato e nos convidar que a gente vai. E lembrando que o nome dos membros e dos apoiadores, todos eles estão lá no final, né, como desse vídeo, com sinal de muito obrigado. Todos os vídeos da ibd.com, que é esse quadro aqui que eu faço, tem os nomes lá atrás, e aí como um sinal aí de muito obrigado, parabenizando você que é membro e apoiador. Eu não posso esquecer, membro e apoiador tem 20% de desconto nos nossos cursos. Olha só quanta coisa, eu não sei por que você não faz, você não é um apoiador ou membro, que você tem 20%, está perdendo dinheiro. A gente tem cursos professores de EBD, cursos de superintendente de EBD, cursos de Ezequiel, cursos de escatologia, cursos de obreiros, tudo online. E temos também curso EAD, e aí no caso a gente tem curso de gestão e liderança, juiz de paz, olha quanta coisa boa que tem lá, tudo EAD, né? E nesse caso é por uma outra plataforma, é pelo Centro de Estudos Boa Semente. Você entra lá e você vai receber os cursos. Olha, qualquer um desses cursos que eu falei, você que é membro e apoiador, peça o seu desconto. Pastor, como é que eu peço esse cupom então de 20%? É tudo pelo telefone, 96-517-2154. Fala, eu sou membro do canal, eu sou apoiador do canal, eu vi o pastor Júlio César falar sobre essa promoção, que eu sei que eu tenho direito a 20% aí de desconto, e eu quero fazer curso tal, eu quero esse cupom, e aí a gente vai gerar um cupom para você, vai ser um prazer. É uma forma de dizer para vocês muito obrigado, tá bom? Bom, vamos aí ao nosso vídeo de hoje, é uma benção. Vamos lá, tá preparado? Preparou a Bíblia? Vamos embora, vem comigo, sementinha. Lição 2, o verdadeiro discípulo de Cristo serve às pessoas e não a si mesmo. Começou forte o negócio. Texto áureo, amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. 3 João 5. Verdade aplicada, como Jesus, devemos abundar em amor e assim sermos servos uns dos outros. O objetivo da lição são 3: mostrar que o poder está em servir ao menor, expor o verdadeiro sentido do serviço cristão e ensinar que o propósito de Deus para o discípulo é servir. Nosso texto de hoje está em Filipenses, capítulo de número 2. Versículo 1 ao 5. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma coisa só. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, para que cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Os hinos são 93, 283, 418. Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui para, Senhor, louvarmos e engrandecer o Teu santo nome e estudarmos a Tua palavra.
Nós te louvamos, Senhor, porque estamos agora, Senhor, debaixo, Senhor, do Teu Espírito Santo e pedindo que Ele nos guie, nos oriente, para que possamos entender e compreender as verdades concernentes, ó Deus, ao serviço cristão. Senhor, todas as dificuldades, todas aquelas nossas imperfeições, nossas, Senhor Deus, precariedades venham ser supridas, Senhor, pela Tua glória. Que nós venhamos a diminuir e que Tu venha a crescer em nossa vida. Senhor, que a Tua sabedoria, Senhor, se aposse da nossa mente, de maneira que nós pensemos, Senhor, nós comuniquemos aquilo que o Teu Espírito Santo tem preparado para nós, guardado no Teu coração, nos tesouros do Teu conhecimento, para que cada um de nós sejamos impactados mais uma vez. Manifesta, Senhor, a Tua glória, Senhor, como tem feito aqui neste canal. E aonde essa internet chegar, onde esse sinal, Senhor, de internet chegar, ó Deus, pelo Wi-Fi, pelos dados móveis, onde quer que os Teus filhos estejam, nos ouvindo no seu carro, nos ouvindo na sua TV, na smartphone, Senhor Deus, ó Pai, indo, Senhor meu Deus, ó Pai, para o trabalho, Senhor, ou mesmo na sua casa, enquanto faz seus afazeres, que essa casa, que esse lugar, que esse coração seja impactado pela Tua presença. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo que Tu já fez. Nós vamos te dar graças, Senhor, por tudo que Tu ainda vais fazer na vida de cada um de nós, de cada professor, de superintendente, de cada pastor, pastora, de cada membro em geral. Senhor, que esta lição, Pai querido, que o Teu Filho escreveu, Senhor, debaixo do Teu Espírito Santo, faça com que nós cheguemos, ó Pai, mais perto de Ti e andemos e criemos e prossigamos em veredas justas e agradáveis ao Teu nome. Pai, que essas bênçãos nós te pedimos e nós já te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Já todos, olha, irmão, já começou hoje, o negócio tá quente, irmão, tá bênção. Bom, vamos lá para a nossa aula. Eu quero falar com vocês hoje, né, sobre os objetivos. Lembra que na aula passada eu falei para você grifar, né, os objetivos da lição. Quero saber se vocês realmente fizeram isso. Comenta comigo se vocês estão estudando assim. Afinal de contas, nós estamos aqui para estudar, né, irmãos? E estudar, eu sou professor. O professor gosta de ensinar. Então eu quero saber se vocês estão aprendendo, se estão praticando, se foi bom. O que eu falei semana passada? Eu falei de você escrever os objetivos, né, e depois você checar se você realmente cumpriu os objetivos que são propostos. Eu vou hoje aqui na lição identificar com vocês os nossos objetivos. Na semana passada nós marcamos os verbos. Hoje eu não vou marcar os verbos, eu vou marcar o ponto principal de cada objetivo desse, para a gente não fugir, para a gente não perder, né? Porque tem professor que ninguém merece, ele começa, irmão, e de repente ele começa a falar da vida dele, começa a contar testemunho, aí sai da lição, e aí, então, isso te ajuda a não fugir do foco. Vamos lá para o nosso objetivo? Olha só, mostrar que o poder está em servir ao menor. Qual é a chave, né? Servir. Ok? Bom, qual é do tópico 2, né, do objetivo 2? Expor o verdadeiro do serviço cristão. Serviço cristão. Serviço cristão. Aí você vai escrevendo, ó. Você vai escrevendo, tá? Serviço com C cedilha, professor. Aqui, ó, serviço cristão. E o terceiro, ensinar que o propósito de Deus para o discípulo é servir. Olha aí. Como é que eu vou botar aqui? Eu vou botar, não quero repetir servir, eu vou botar propósito. Não vou botar servir não, que é o verbo, né? Mas eu vou botar propósito. Ok, propósito. Propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus, né? Então tá aqui. Eu vou ter que saber isso no final. No final, eu quero saber se eu atingi os meus objetivos. Então estão aqui, ó, servir, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui? A mostrar que o poder está em servir o menor. No tópico 2, a importância, né, do verdadeiro sentido do serviço cristão. Não é isso? E no 3, a gente vai ver aqui qual é, né? Ensinar que o propósito de Deus para o discípulo é servir. Beleza? Então eu vou deixar aqui meu quadrinho aqui de lado, ele vai ficar sempre aqui, eu vou ficar olhando para ele, né? Ele vai ficar olhando para mim, depois eu vou botar ele no meu cenário, para nortear, né, a minha discussão, para nortear aqui o meu... Eita, vou botar aqui, acho que vou botar aqui, vai dar certo, irmão? Vai dar certo? Vai cair? Vai cair? Não, vai cair não.
deixa ali, já tem mais outra coisa aí, que já fica aí, é benção, fica aí, quietinho aí. Bom, então, isso serve para poder nortear a nossa discussão. Quando eu terminar a aula de hoje, eu vou voltar nesses objetivos e eu vou ver. Muitas das vezes pode ser até que eu não tenha falado desses objetivos, saí um pouquinho, ou eu não frisei. Às vezes a verdade não é nem que você não falou dos objetivos, mas que você não frisou. Aí é o momento de você voltar lá e olha, irmãos, talvez a gente não falou muito nesse ponto, mas é importante lembrar que, e aí você vai batendo ali os objetivos. Está gostando aí? Deixa o like, ó, e dá o glória. Não, na primeira parte da aula vamos para a carta de Efésios, que é o texto, né, referência da lição de hoje, Efésios capítulo 2, então vou fazer um apanhado da carta de Efésios, vou comentar os versículos em destaque, essa é a primeira parte. No segundo momento, a gente vai para a revista e a gente vai aplicar tudo que está na revista. Lembrando que, para você que está chegando agora, o tema é da lição, né, da revista, do trimestre. É a terceira epístola de João. A epístola de João não tem nem 20 versículos, então ela é bem pequenininha. O autor parte dela para discutir o discipulado cristão, o serviço cristão, vida cristã, de uma forma geral. Então, a cada lição, são 14 lições, nós vamos estudar um aspecto. E nós temos percebido que tem pegado bastante esse aspecto do discipulado, porque ele fala sempre sobre a importância desse verdadeiro discípulo. Semana passada nós vimos que o verdadeiro discípulo, ele anda na verdade. Se você perdeu essa aula, vai lá, acessa, está aqui na playlist do Boa Semente, e você vai assistir essa aula, porque ali eu falo da carta de terceira epístola de João. Que é o autor da carta, e da terceira epístola. A cada semana ele não vai ficar preso nesse texto, mas ele vai buscar um outro texto de referência que corrobora, que coaduna, que dá mais embasamento para o que ele está querendo discutir, para o assunto fundamental que é da epístola de João, onde estava acontecendo celeuma, briga, intriga, por causa do tal de Diótrefes, que se achava, né? E aí ele cria uma série de problemas, e na carta ele destaca Gaio, né, e Demétrio, 2 homens de Deus, 2 homens amáveis, uns crentes de verdade, e a figura do tal do Demétrio. Então, esse é o ponto de partida para discutir o verdadeiro relacionamento cristão, vida cristã. Na lição de hoje, a gente vai falar de serviço, ok? Então, vamos lá ao texto que a gente vai falar. Mas antes disso, então, né, quero pedir para você, se inscreve no canal e deixa o like aí, que é importante. Você sentar o dedo aí no like aí, compartilhar esse vídeo para todo mundo. O livro de Filipenses, né, escrito por Paulo, é um dos livros mais interessantes, uma das cartas mais interessantes que ele escreveu. Esse livro ele pode revelar para a gente uma faceta interessante, porque ele estava escrevendo essa carta na prisão em Roma, quando ele então vai falar com os irmãos em Filipo, né, a cidade de Filipo, uma cidade na Macedônia, na Ásia Menor, onde tem uma igreja ali, e ele escreve para essa igreja. O tema principal dessa carta é justamente a alegria e a gratidão. Alguns dizem, estudiosos dizem que essa carta está muito marcado essa ideia do apóstolo Paulo dizer regozijai-vos, né, da alegria, de ter a graça de Deus, ter a força de Deus. E é interessante que Paulo está escrevendo isso num momento mais difícil na vida dele, mostrando que às vezes, mesmo quando a gente está passando por problemas, né, por lutas, por dificuldades, é nesse momento que muitas das vezes Deus extrai o melhor de nós. Acho que o sofrimento serve para isso, para a gente, através do sofrimento, né, nós somos como que aquelas plantas do Oriente Médio, por exemplo, a mirra, da qual se saía perfume, né? E você só consegue o perfume da mirra se você extrair a mirra e você macerar, se você chegar e triturar a mirra, então você consegue retirar o perfume. Assim também o cristão, no momento de maior sofrimento, é o momento que você mais produz, que você mais chega perto de Deus. Como diz os hinos da harpa, os maiores hinos, né, foram feitos em momentos de tribulação. Assim é a carta de Filipenses. Vem comigo que eu vou fazer um resumo rápido desse livro, que é importante, só para você entender o contexto em que Paulo está escrevendo. Bom, capítulo 1. Capítulo 1 ele fala de alegria e gratidão. O livro começa com Paulo expressando sua gratidão e alegria pelos filipenses. Ele os agradece pelo seu apoio financeiro e espiritual e compartilha seu desejo de que a obra de Deus continue avançando, mesmo na prisão. Paulo encontra razões para se alegrar e confia que Deus está trabalhando em todas as circunstâncias.
No capítulo 2, ele fala da atitude de Cristo. Grave bem o capítulo de número 2 e mostrou que o apóstolo Paulo falou aos filipenses que Cristo era o nosso exemplo. Exemplo de quê? De muitas coisas, mas nessa lição de serviço, ou seja, de servir. E é muito interessante isso, porque Cristo é aquele que serve. E nesse capítulo ele vai falar que Cristo serve, mas serve tanto que ele se humilhou. Amém? Ele se humilhou, ele deixou a glória que ele tinha, ele deixou a coroa, a sua majestade, a sua realeza, e se fez homem, né? Se colocou abaixo dos anjos e se fez homem, habitou entre nós, quando diz ali em João, né? O verbo se fez carne, né? E habitou entre nós, e vimos a sua glória, ou seja, cheio de graça e de bondade. Ou seja, Cristo deixou, abdicou, ele abriu mão, ele não era obrigado, ele não foi obrigado, não foi um plano de saída, um plano de escapatória, um plano de socorro, né? De refúgio, não, ele escolheu dar a sua vida. E ao dar a sua vida, ele assumiu a forma de homem. Mas ele não assumiu a forma de qualquer homem. Ele assumiu a forma do homem mais indigno. Ele não veio como um rei, ele não veio como um governante, ele não veio como um grande doutor da lei, ele não veio como um fariseu, ele não veio como um sacerdote, ele não veio como um Elias, né? Não, ele veio como um servo. Homem sofredor, lá de Isaías 53, um homem que olhando para ele não víamos nele beleza alguma que o desejássemos, homem experimentado nos trabalhos, ou seja, um trabalhador, um servo. E aí, vamos entrando já nesse texto, já estamos entrando há muito tempo, mas estamos aprofundando assim. A Bíblia é gostosa da gente estudar assim camada, né? A gente vem entrando e vai entendendo por que o capítulo 2 é importante e por que o apóstolo Paulo está falando de Jesus, falando, olha só, assim como Jesus se humilhou e serviu, nós também, como cristãos, devemos servir. Servir a quem? Aí nós vamos entrar na revista. Servir a Deus, a igreja e ao próximo. Mas isso a gente vai ver a aplicação lá na revista. Vamos fazer o raio-x aqui, continuar. O capítulo 2 diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação e amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, ou seja, se há alguma coisa boa, né, completai o meu gozo, completai a minha alegria. A palavra gozo, mais normal aqui é alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. O que é isso aqui? Unidade. A igreja precisa estar em unidade. Unidade, gente, não é união. Vocês sabiam disso? Unidade não é união. São duas coisas diferentes. União é uma coisa, unidade é outra. Por que isso é muito importante? Porque a união pressupõe que todos deixam de fazer ou de ser aquilo que são em prol de uma causa. Isso é uma união. Todo mundo está fazendo algo em comum. Então, se uniram para aquele propósito. Tá entendendo? Que nem aquele ditado, né? A união faz a força, né? A união faz a força. Ou seja, todo mundo une para fazer uma coisa só. E todo mundo naquele momento é igual. Porque isso é a união. Alguém falou também, a união faz açúcar, né? Cada aquele famoso açúcar, união. Olha aí, eu já fazendo comercial aqui, de graça aqui, né? O açúcar, união. Todo mundo conhece, então fica mais fácil da gente entender. Açúcar, união. Açúcar é açúcar. Tudo aquilo que está ali dentro é sempre açúcar. Qualquer grão que você pegar vai ser açúcar que foi extraído da cana. Tudo bem, isso é a união. A unidade não é isso. A unidade é quando você pega fatores diferentes, fatores que não são iguais, fatores que são, às vezes, até mesmo conflitantes entre si, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eles trabalham juntos. Isso se chama de unidade. Por exemplo, a minha mão, a sua mão. Observe como a mão ela é diferente dessa outra mão, não são iguais, e os dedos são diferentes, os tamanhos são diferentes, as formas são diferentes, né? E a ação deles é diferente, a função deles, né, é diferente, não é isso? Aqui na luz, a função deles é diferente, mas eles agem todos num só sentido, num só movimento, num só gesto. Isso chama-se unidade. A igreja, o apóstolo Paulo falou sobre isso, a igreja trabalha não em união, porque cada pessoa é diferente da outra.
Cada pessoa é diferente da outra. Às vezes nós pensamos, e esse é o mal da liderança, ou de quem pastoreia, ou para quem ensina, é achar que todo mundo tem que ser igual e fazer a mesma coisa. E aquele que não é igual e que não pensa igual, a gente expulsa, como a gente falou semana passada. A gente não aceita o diferente. A gente não aceita que falem contra aquilo que a gente acredita. E acha que todo mundo tem que ser igual. E muita gente, boa até, acaba se anulando, ou seja, deixando de ser quem você é para você estar naquele grupo, para você estar naquela igreja. Quando não é isso que o apóstolo Paulo está falando, ele está dizendo que você é você mesmo, só que você é você mesmo, mas está lutando em prol de uma causa comum do jeito que você é. Entendeu? Isso chama-se unidade. A minha mão é diferente, mas ela trabalha em unidade para servir o meu corpo. A igreja, as pessoas são diferentes, mas elas trabalham em unidade para servir a Deus. E aí, o que nos dá essa unidade? Ela faz o seguinte, olha só, ela tem que ter o mesmo ânimo, ou seja, a mesma vontade, e tem que sentir a mesma coisa. Ou seja, o sentimento tem que ser o mesmo sentimento. Que sentimento é esse do capítulo 2? O serviço. Ou seja, nós estamos na igreja para servir. É por isso que a igreja tem muito problema, porque as pessoas não entendem o que é isso e acham que todo mundo tem que ser igual, tem que ser união, e aí você afasta as pessoas diferentes, você não aceita às vezes um pensamento diferente, você mata muitos talentos, você expulsa muita gente. É por isso que a igreja tem perdido tantas pessoas. E a gente não sabe dialogar, não sabe entender que as pessoas são diferentes, e o barato delas, o legal delas é essa multiplicidade da igreja, né? A multiforme graça de Deus, ou seja, a graça de Deus que se manifesta de todas as formas. Tá bom o negócio, o Espírito está aqui. Vamos lá. Então, nós temos que fazer isso. Agora, nada façais por contenda ou por vanglória, ou seja, não é para aparecer. Você não tem que fazer as coisas nesse corpo para agradecer, mas por humildade. Eu vou falar de humildade, tá? Ali, na lição vai falar sobre humildade, mas humildade é o quê? Humildade não é se vestir rasgado, humildade não é falar errado, humildade nada disso. Humildade é você se colocar em posição inferior ao outro, é você entender que o outro tem primazia sobre a sua vida. Irmão, isso é difícil, hein? A gente vai ver lá que é difícil você se colocar nessa posição de humildade. Não por contenda, por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro, o que é humildade? Superior a si mesmo. Hoje a gente vê cada um querendo ser maior que o outro, né? Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, nós vivemos nessa época do meu. Eu vou buscar a minha bênção, eu vou buscar o que eu quero. Irmão, o que você veio? Me buscar a minha bênção. Você já viu que ninguém vai para a igreja buscar a bênção? Geralmente a gente não vai para a igreja para buscar a bênção para ninguém, a gente vai buscar a bênção para a gente, porque é individualista. A igreja ela acaba sendo, ela incentiva o individualismo. Eu vim buscar minha vitória, buscar minha bênção, você vai receber sua bênção, você vai receber sua vitória. Quando na verdade a gente tem que estar pedindo por alguém, que esse é o poder da intercessão. Claro que não dá tempo de a gente entrar nisso, mas é um outro assunto, mas está ligado aqui, né, a essa importância da intercessão, de você pedir pelo outro. E mais, muitas das vezes, abrir mão do que você quer, abrir mão do que você pensa, abrir mão do seu direito, abrir mão do seu seu privilégio, abrir mão de estar certo, né? Às vezes, irmão, tá bom, mas você quer tá bom, irmão, tá bom, irmão, tá bom, minha irmã. A gente tem que começar a abrir mão. E é por isso, como ninguém quer abrir mão, a igreja não está em unidade. Então, versículo 4, não atente cada um para o que é seu, mas para o que é do outro, de sorte que haja em vós, versículo 5, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, não um homem, mas semelhante aos homens. Por quê? Porque ele foi gerado por Deus no útero de Maria. E 8, e achado na forma de homem, ou seja, desceu ainda mais. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte da cruz, porque a morte da cruz era a pior morte que poderia ter, era a morte mais inglória que alguém poderia passar, era a morte mais destruidora, ela aviltava, ela era feita fora da cidade, era feita para homens que eram salteadores, ladrões, estupradores, homens sem Deus, homens
perversos. O Império Romano punia com essa morte para servir de exemplo fora da cidade, porque era maldito todo aquele que morria desse tipo de forma, segundo os judeus. E então era um castigo exemplar que era dado, então era algo terrível. Então Jesus não só veio como uma forma de homem, mas desses homens assumiu a forma do mais humilde, e desses mais humildes morreu da pior forma que conhecia naquela época. Por quê? Porque ele não quis ser igual a Deus, porque ele humilhou-se a si mesmo para nos salvar e para nos dar o exemplo. Meu Deus, isso me lembra lá na última ceia, quando Jesus deu a maior lição para os seus discípulos. Sabe qual foi a maior lição? Foi quando Jesus então pegou uma bacia. E é interessante porque quando a gente estuda a cultura judaica, você vai ver que quando você chegava na casa de uma pessoa, né, as ruas empoeiradas, né, do Oriente Médio, ali da Palestina, então as sandálias, então os pés ficavam totalmente sujos ali, né? Então, quando você chegava na casa, os visitantes, como visita, você se assentava, e se aquele homem tivesse abastado, se aquela família fosse abastada, teria um servo, e então, enquanto eles estavam conversando, o servo batia a palma e o senhor, né, batia a palma, o servo vinha. Aí entrava o servo no ambiente sem ser notado, né, as pessoas ali conversando, né, o anfitrião com os seus visitantes ali, e aí esse servo entrava desnudo, ou seja, sem aquela parte de cima, somente a parte de baixo, com uma toalha na mão, né, e ele vinha e se ajoelhava entre os pés daquelas pessoas, e enquanto elas conversavam, ele lavava os seus pés. Essa forma do lava-pés era para receber os visitantes, né? Receber os visitantes, para dizer assim: você é bem-vindo aqui na minha casa, você é bem-vindo. Por isso que Jesus fala lá com os fariseus, fala assim: eu vim na tua casa e vocês nem um ósculo me deram, né? E essa mulher lava aqui meus pés. Que isso Jesus criticou os donos da casa. Por quê? Porque essa era a forma de se receber alguém, que uma visita que você gostava, que você queria bem. Então a pessoa tinha os seus pés lavados naquele momento, aquela água refrescante num sol escaldante depois que a pessoa enfrentou, pés empoeirados, era lavado e depois secado com a toalha. Quando Jesus pegou a toalha e tirou suas vestes para poder colocar o pano, isso foi um escândalo, porque ele estava ali fazendo o trabalho de um escravo, de um servo, de um escravo, e dando um exemplo para aqueles homens que estavam ali, né, de humildade. Ou seja, o que é humildade? Humildade é servir ao outro. Jesus deixou esse exemplo. Então, voltando para cá, esse capítulo 2 ele fala sobre que Cristo fez isso, Cristo serviu, né? Inclusive essa palavra serviço significa diakonos, ou diaconia, né? Diaconia, esse grego, significa serviço. Infelizmente, né, nós entendemos hoje essa palavra serviço, ministério, quando a gente traduz para o português, a gente perde muito, né? Então, por exemplo, ministro, a gente traduz para o português o serviço, né, mordomos ou ministros, a gente traduz para o português, fica ministro, fala assim: ministro, isso é importante. Não, quando o apóstolo Paulo fala que ele é um ministro do Evangelho, ele está dizendo que ele é um servo do Evangelho. Ali, em muitas passagens, no texto é diáconos, aquele que serve. Jesus foi o maior diácono, ou seja, o maior servo, né? Aqui eu tive a oportunidade de me formar durante 10 anos os diáconos aqui diáconos e diaconisa na Debangu. Foi uma experiência muito rica e gratificante poder ensinar sobre a questão do serviço, porque infelizmente o trabalho de diaconato é muito desvalorizado, né? A gente só olha para os grandes cargos. Eu quero ser pastor, quero ser isso. A gente honra pastor, honra líder. Não que não tenha que honrar, mas se a gente tivesse que honrar mesmo, a gente tinha que honrar o menor. É isso que a Bíblia fala. É ou não é? É ou não é? A gente tinha que honrar o menor. Então eu digo sempre que na escala do céu, né, vem pastor, depois evangelista, depois presbítero, depois diácono, depois trabalhador. Ou seja, qual o membro que entrou ontem? Esse é o maior. Esse é o maior. Não é o pastor que é o maior, não sou eu que sou o maior. O maior é sempre o menor, é o maior, porque o apóstolo Jesus disse isso, né, falando, né, aquele que quiser ser maior, seja como uma criança. E aquele que quiser ser maior, seja como João. Eu vou explicar isso na lição, né? Por que ele fala? Por que ele fala que aquele que quiser ser maior tem que ser menor, né, do que João Batista? E a gente vai falar um pouco sobre isso quando entra na lição que o autor aborda. Jesus está justamente querendo ensinar sobre essa importância de ser
o menor, de servir ao próximo. E é isso que dá liga, é isso que dá unidade à igreja. Quando toda ela entende, o grupo social entende, a comunidade de fé entende que precisa servir. E agora, o apóstolo Paulo é interessante que ele vai construindo esse texto, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Ele vem lá, Deus na glória, Deus com Jesus, Jesus abdica da glória, desce abaixo dos anjos, desce até os homens. Uma vez homem, ele se transforma não somente em homem, né? Não vem somente como um homem, mas vem também como um servo. Desse servo, ele desce mais ainda e vai à morte de cruz. Aí depois, olha aqui, vem comigo, o apóstolo Paulo volta de novo a subir essa escada mostrando a glória do serviço. Quando ele vai no versículo 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é todo sobre todo nome. Aleluia. Então o apóstolo Paulo vem descendo, o homem vem, deixou a sua glória, mas quando chega aqui, ele se humilhou até a morte de cruz. Ao se humilhar à morte de cruz, Jesus falou assim, Deus falou assim, você não vai ficar aí embaixo, você não vai ficar morto, você não vai ser retido pela terra. Ressuscitou a Jesus e deu a ele um nome que é sobre todo nome. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 10, para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. As três esferas, né, do universo agora estavam debaixo da autoridade de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Vamos perder um tempinho aqui que é importante a gente entender esse versículo de número 9, né? Versículo 10, nos céus estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Por quê? Porque agora, antes, a morte reinava sobre o homem, o pecado reinava sobre a terra, a morte ela ditava a vida humana, ela cerceava a liberdade do homem, ela aprisionava as almas do homem, mas a lei do pecado também era outra, que dizia, o homem que pecar, a alma que pecar, essa morrerá. Então ela vinha e engolia, deglutia, vencia, destruía, até que Cristo então, para resolver a situação da morte, ele vem e entrega a sua própria vida à morte, e ele traga a morte, ele vence a morte, aleluia, louvado seja o nome do Senhor por dentro. É lá que está em Tessalonicenses, onde está a morte, a tua vitória, onde está o inferno, o teu aguilhão, vencida foi a morte na vitória. Cristo se entrega, e ao se entregar, ele é muito superior à morte, ele explode a morte, ele destrói a morte, ele retira o poder do valente, que se achava valente, né, que era a morte, e agora ele é exaltado em todas as esferas, no céu, na terra, embaixo da terra, nos céus, o ambiente, a glória e a casa de Deus, os anjos cantando glórias e glórias ao teu nome. Na terra, os homens rendendo graças e salvação, e debaixo da terra, o próprio inferno reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Se você puder aí, comenta, deixa uma chama, bota um foguinho, bota aí, eu gosto daqueles emojizinhos, né, dançando, pulando, porque o negócio é quente aqui, né? Nosso pentecostal. Aqui é canela de fogo. Versículo de número 11. Não, eu tenho que falar isso porque tem gente que acha que para estudar a Bíblia você tem que ficar todo... Não. Aqui tudo junto. Essas coisas não estão separadas. A espiritualidade, ela anda junto com o conhecimento. Amém? A espiritualidade anda junto com o conhecimento, porque tudo é pelo Espírito. Pastor, por que o senhor é diferente? Eu sou diferente só porque eu deixo que o Espírito Santo me conduza, eu não sou melhor que ninguém. Eu entendi que o Espírito trabalha junto com o meu intelecto, é ele que me orienta. Então, e aí Deus dá do céu. É claro que tem a parte do estudo, do esforço, do intelecto, mas o Espírito caminha junto. Para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus e na terra, debaixo da terra. Versículo 11. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E é porque que então a gente só não dá tempo da gente ver o capítulo todo, nós estamos estudando o livro de Efésios, né? Mas por que ele traz esse texto? Por que o apóstolo Paulo cita Jesus? Ele está dizendo o seguinte: se nós formos humildes, entendeu? Se nós formos humildes como Jesus, que deixou o seu direito, sua glória, seu privilégio, deixou tudo e desceu e se humilhou e morreu por nós, nós também receberemos a glorificação do Pai.
Muita gente quer ser glorificado antes de passar pela luta, glorificado antes de passar pela prova. Não, querido, primeiro você tem que passar por isso. Jesus passou por essa situação, para depois ele ser glorificado por Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Vamos agora para a nossa lição, agora no tópico 1. A gente já começou super bem. Eu quero que você fique comigo, não abandone esse vídeo não. Fica com a gente, porque é importante o YouTube entender que você viu aí o vídeo até o final, porque é muita bênção. A gente vai ver agora na revista o tópico dessa questão do serviço cristão, o serviço da igreja. Você já entendeu todo esse contexto, já entendeu por que esse texto está aqui e como é que isso se aplica lá no livro de 3 João e também na nossa revista, tá bom? Quero pedir aí para você orar pelo nosso projeto na África. Tô tentando construir uma escola lá, agindo aqui papéis para poder fundar essa ONG, para poder ter mais transparência, para poder fazer uma prestação de conta. Quero que você ore. Se você quiser me ajudar a contribuir também, você me procure. Não estamos pedindo nada agora, mas já estou preparando já esse caminho aí, porque é o meu chamado de África. Se você é novo aqui, eu tive em Angola esse ano. Aqui esse canal me ajudou muito. Eu fui, graças a Deus, por esse canal. Eu louvo ao Senhor. A venda de e-book aqui que eu fiz no semestre passado foi que me ajudou a pagar minha passagem. Eu não tinha dinheiro, não tinha recurso, não tive dinheiro de igreja nenhuma para me ajudar, exceto uma igreja que eu dirigi há muitos anos atrás, e eu já fui lá pagar a visita, né? Dar retorno do investimento que foi feito em mim, que foi a igreja de Salvador Camará. Mas tirando essa, nenhuma igreja, porque também não podem, né? Não é nem justo, não estou nem reclamando disso, eu estou só dizendo o seguinte, que foi o canal que me ajudou e eu estive lá. E se você está interessado nesse trabalho, tem uma playlist aqui só sobre a África, sobre Angola, e eu me comprometi todo mês a ajudar aquele povo lá, e o nosso sonho é construir essa escola em África na igreja do reverendo Isaac Mapia, né? Se você perdeu esses vídeos, dá uma lida lá, dá uma vista lá, os vídeos, os corinhos, a música, é algo marcante, é servir, isso é servir, minha vida é servir, e eu fico muito feliz, até emocionado, como eu falo nisso, porque eu quero fazer alguma coisa para Deus, eu quero fazer para aquelas pessoas que mais precisam, eu quero lá construir essa escola. Se você quiser me ajudar, ore por mim, nesse intuito, para que o Espírito Santo me dê graça para que a gente possa estar lá, tá bom? Vamos agora para nossa revista aqui, em nome de Jesus. Está gostando? Deixa o like e dá o glória. Introdução, né? Introdução. Jesus é o maior e mais perfeito exemplo de serviço ao próximo. Ele é o Deus que deixou a sua glória para servir com a sua própria vida, mostrando que o verdadeiro poder de servir de um discípulo é quando se torna servo. Olha que poder em discípulo, servo, e aquilo que eu falei, por isso que eu falei sobre Efésios, sobre o livro, né, que a gente estudou lá. Muito bem, então já falei sobre isso, então você entende que eu não estou aqui enrolando não, isso é muito importante, você não deixa de ler o texto base para você poder entender, e ele falou disso aqui, né, como você viu aqui na introdução. O que é servir? O conceito de servir é bastante amplo, no entanto, de forma resumida, o dicionário diz que é ser útil a alguém ou algo auxiliando a realizar ou conseguir alguma coisa, estar às ordens, atender um propósito, zelar por alguém. Nesse contexto, é impossível, desafiador, ser um discípulo de Cristo e não se aplicar a essas atividades, ou seja, servir a alguém, ser útil. Olha, isso é muito importante, ser útil. Em algum momento da vida nós temos que pensar sobre isso. Eu estou sendo útil a alguém, a uma causa? Porque nós vivemos num mundo que a gente só quer usar, mas não quer ser usado ou deixar ser usado. A gente quer usar. Usamos a igreja, usamos a Deus, usamos nosso cargo, usamos nosso intelecto, usamos o outro. Queremos nós vivemos nessa época do utilitarismo, onde tudo tem que ter um motivo ou uma utilidade. E nesse sentido, a gente se esquece da importância de servir ao outro. Então, será que você tem uma vida útil? Será que você faz da sua vida você é uma pessoa útil? Eu sempre discuto isso com a igreja, eu pergunto, a sua igreja ela é útil? A sua comunidade, minha igreja é útil porque faz culto. Fazer culto, isso não é útil. Não, minha igreja é utilidade, tem festa na igreja, tem trabalho, junta milhares de pessoas, e aí? O que você está fazendo para servir as pessoas? A servir a comunidade? Se a sua igreja não existisse hoje, os seus vizinhos da igreja vão perguntar, por que a igreja
Cadê? Não vejo mais aquele pastor, não vejo mais esse povo. Por quê? Porque tem igreja que não faz nada, né? Não fede nem cheira, como diz o outro. Né? Uma igreja ali que o povo vai lá, assiste o culto e vai embora. Não, a igreja precisa mudar a comunidade, mudar a cara da comunidade. Ela tem que ser útil. Quando eu digo isso, você tem que servir a comunidade. Existem tantos modos da igreja pode ser útil à comunidade. A gente pode, eu tenho até vou lançar esse vídeo essa semana, falar sobre isso. Se você quiser também que eu fale sobre isso, né? Que eu não gosto também de falar. Às vezes tem tanta coisa interessante que eu fico pensando assim, será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas querem saber sobre isso? Porque o importante não é falar aquilo que eu quero, que eu penso, mas aquilo que as pessoas querem ouvir. Se você quer ouvir falar sobre isso, até tem um trabalho sobre isso, sobre a importância da igreja na comunidade. Então, você tem que ser útil, a igreja tem que ser útil, você tem que ser útil. Ser útil na sua família, ser útil na sua casa. Eu não posso viver a minha vida, passar a minha vida sem ser útil às pessoas, e sem servir a ninguém. Bom, então esse é o tema. Então na introdução ele já começou a falar. E Cristo, ele serviu, e assim como Cristo serviu, eu também tenho que servir. 1.1, fazer o que Deus manda. Jesus disse que quem não dá fruto, ele corta. João capítulo de número 15. Ele começa o João 15:1. Eis que eu sou a videira verdadeira, né? E o meu pai é o agricultor. Toda vara que está em mim dá fruto. Olha, oh, glória a Deus, aleluia. Toda vara que está em mim dá fruto. E aqui ele está dizendo aqui o seguinte, ó. Jesus disse que quem não dá fruto, ele corta. Ou seja, aquele que não produz, ou aquele que não é útil, aquele que não faz o bem, o Senhor tira. Está ali ocupando espaço de alguém. Durante muito tempo eu fiquei muito intrigado com aquela passagem da figueira, que a figueira que Jesus passa, a figueira não está dando fruto, Jesus vai lá, amaldiçoa a figueira morre. Eu fiquei pensando, meu Deus, que radicalidade de Jesus, né? Ele chegou e decretou a figueira morreu. Ela estava verde, ela estava frondosa, mas ela não estava produzindo fruto. A árvore, ela não é só para enfeitar. A árvore, ela não é só para produzir. Ela é importante também por causa do oxigênio, uma série de coisas, né? Da fotossíntese que ela faz, da questão de retirar o gás carbônico e trazer o oxigênio. Mas na comunidade que ela está ali, numa Palestina, uma árvore tem que ser frutífera, porque as pessoas precisam se alimentar dela. E aquela árvore estava ali ocupando espaço de outra árvore frutífera, estava tomando lugar de uma árvore que podia alimentar pessoas, e ela estava ali naquele local tirando o espaço dela. E Jesus amaldiçoou. Por causa disso, simboliza ali a pessoa que não dá fruto, a pessoa que não produz, a pessoa que não alimenta o outro. Nós fomos chamados para alimentar nossos irmãos. E essa alimentação não é só alimentação física, não estou falando só de dar comida aos pobres, não, que a gente já falou bastante isso no trimestre passado, isso também, mas você pode alimentar o outro com o quê? Com as suas palavras. Você pode alimentar o outro, cuidando do outro, sabe? Dando palavras boas de incentivo, ajudando, alimentar as pessoas de coisas boas. A gente precisa de gente na sociedade para alimentar o outro, sabe? Porque tem muita gente com fome. E não estou falando só de fome material, tem muita gente precisando de ajuda, de apoio, de aconselho, tem muita gente em depressão, muita gente enclausurada, muita gente pensando em morrer, em desistir, em parar de viver, muita gente pensando que a vida não vale a pena, ela precisa se alimentar de coisas boas, mas a gente não tem coisas boas para dar, porque a gente não serve para servir o outro. Então, aqui, aleluia, vamos lá, vem comigo, sementinha, vem comigo. Eu preciso ser essa pessoa que dê fruto, porque se não der fruto, ou seja, se eu não alimentar alguém, se eu não for frutífero, o Senhor corta, o Senhor tira, está tomando lugar, está ocupando espaço, não está fazendo nada. Lembra que eu falei que tem igreja que fecha? Tem igreja que fecha porque não faz diferença, às vezes mais atrapalha do que ajuda. A gente já discutiu isso semana passada, é verdade. Mas então, na aula de hoje, a gente está falando sobre essa questão do frutificar. Ele poda para poder frutificar. Isso significa que Deus espera dos seus discípulos que sirvam, e sirvam com excelência. Trabalhar para Deus é fazer o que Ele manda. Jesus foi um trabalhador do Pai, servindo debaixo de obediência. Alguém falou assim, se eu descobrir quem criou o trabalho, né? Ei, irmão, que negócio de trabalho, quem criou o trabalho não é de Deus, não. Irmão, Jesus é o maior exemplo de trabalhador. Você que não gosta de trabalhador, você está errado, porque o trabalhador, Jesus foi o maior trabalhador, então você não gosta de Jesus. Jesus disse assim, meu Pai trabalha até agora, e eu também.
Eu quero ir para o céu. Pois que nós vamos para o céu. Por que eu quero ir para o céu? Porque no céu não vamos ter mais trabalho. No céu vai ser o quê? Vai ser descansar por toda a eternidade. Aleluia, tem uma balança lá, tem uma rede, eis que eu vejo uma rede balançando, e o anjo abanando, e eu tomando meu suco de caju, meu açaí, meu pererê, meu tererê, oh glória, vou ficar no céu, irmão, que não existe isso não, no céu tem trabalho pra gente, irmão, a gente vai pro céu pra ficar passeando, pra ficar lá, não, no céu é trabalho, Jesus falou, meu pai trabalha, se Deus trabalha, o que tu acha que vai ficar lá passeando? E Jesus falou, meu pai trabalha e eu trabalho até agora, ou seja, nós estamos trabalhando lá no céu, tem trabalho. Pastor, que trabalho? Eu não sei que trabalho, mas tem trabalho lá, não vou ficar de bobeira lá não. Lá não vou ficar de bobeira não, por quê? Porque a gente trabalhar é ser útil, trabalho dignifica. Num país como o Brasil, onde o trabalho ele não é bem visto, não é valorizado, nós pagamos muito mal ao trabalhador, a gente não valoriza o trabalho braçal, a gente não valoriza as pessoas que trabalham, a gente valoriza as pessoas que não trabalham, a gente valoriza aquela pessoa que trabalha pouco e ganha muito, jogador de futebol, cantor de pagode, cantor sertanejo, não estou falando nada disso que é pecado, estou falando que a gente valoriza coisas que pouco trabalham, mas que ganham muito dinheiro. Pouco trabalha, mas ganha muito dinheiro. E pessoas que trabalham muito ganham pouco. Você pode ver, quanto maior o trabalho braçal, menor é a remuneração no Brasil. Porque a nossa mentalidade, a mentalidade que colonizou o Brasil, é uma mentalidade de não valorização do trabalho. Daí nós desvalorizamos o trabalho, desvalorizamos o esforço, a gente não paga as pessoas que tem que pagar. Se um pintor vier na sua casa, você não quer e cobrar um valor, você não quer pagar, você acha caro, ele cobrou uma diária cara, não sei o que, a gente não valoriza o trabalho braçal, né? A verdade é essa, não valorizamos o trabalho braçal porque pra gente não tem valor. Mas nós esquecemos que na ótica bíblica o trabalho é super valorizado porque Jesus é o exemplo de trabalho. Jesus mostra pra gente que a importância do homem é trabalhar. Pode aprofundar? Pode aprofundar sim ou não? Comenta aí sim ou não. Vamos aprofundar? Você está pronto para aguentar o que Deus tem para falar aqui hoje? Que o negócio aqui é quente, hein? Aqui não é canal para ficar. Aqui é canal de quem quer estudar a Bíblia, de quem lê a Bíblia com profundidade, que quer sair da superficialidade. Aqui é o canal para quem quer ir mais fundo, canal para quem quer ouvir uma pregação e entender a pregação e muitas das vezes ter uma visão crítica sobre ela, né? Crescer através dela, né? Isso é muito bom. O conhecimento, irmão, liberta. O conhecimento liberta. Ok? Então, quando a gente nesse canal tem esse tarefa de dar conhecimento, e é por isso que ele tem crescido, porque ele tem dado conhecimento. E às vezes incomodado algumas pessoas, porque justamente ele tem dado conhecimento. Então, daqui a pouco, os crentes estão tão espertos, né, que muitas pessoas que se acham espertas e que usam e manipulam o povo vão perder o seu espaço. Porque cada crente vai ser capaz, através do estudo da Bíblia, dele mesmo fazer a sua própria reflexão e analisar aquilo que está sendo passado para ele. Ou seja, uma ovelha que vai saber qual alimento ela vai se alimentar ou não. Posso aprofundar então? Então vem comigo. Quando Deus criou Adão, colocou no jardim, mas não deixou não deixou Adão lá na rede, lá balançando com o anjo abanando, não. O que aconteceu? Deus falou, trabalha. Você vai botar o nome dos homens. Trabalha, rapaz, vai trabalhar. Quero que tu bota nome em tudo quanto é animal. Ou seja, trabalho. Trabalho significa Deus que inventou o trabalho. Deus trabalhou 6 dias, descansou no 7º aí. Vai brigar com o homem? Então trabalhar é fundamental, mas nós valorizamos. E é por isso que Jesus também foi desvalorizado na época dele. Porque ele era carpinteiro. Então observa que não é só nossa sociedade não, até a sociedade judaica, né, daquela época já não valorizava o trabalho. Mas Jesus veio justamente para resgatar essa ideia do trabalho e dizer, o trabalho é digno. O trabalho dignifica, o trabalho é importante, o trabalho é necessário, é preciso trabalhar. Louvado seja Deus. Outro dia eu ouvi um grande empresário falando o seguinte, uma entrevista de um grande empresário falando que não ia deixar, olha só que interessante, não ia deixar, se você sabe quem pode até comentar, não sei, não quero dar spoiler ou fazer comercial de graça aqui. Então ele diz o seguinte, que não vai deixar a sua herança para o filho porque
ele quer o quê? Que o filho trabalhe. O filho, não, você vai ter que trabalhar. Não vou deixar de mão beijada, não. Porque, infelizmente, é assim, né? Muitas pessoas herdam, e aquilo que a gente herda, às vezes, nem dá valor, né? O cara deixou, às vezes, uma fortuna, os filhos torram tudo, vendem tudo, tá só esperando o velho morrer para poder, né? Então, é isso. Mas volta para cá. Quando o discípulo deixa de glorificar a Deus e de fazer seu trabalho, que é servir, está seguindo o mau exemplo de Diótrefes, que a gente viu semana passada. 1.2. Ser humilde imitando Jesus. O termo humildade tem origem no latim humus, que significa terra, chão, né? Ser humilde não é, portanto, estar nas alturas. Jesus, que estava no céu, desceu. A humildade de Jesus é um dos grandes destaques da sua liderança. Ele diz sobre si mesmo: pois sou manso e humilde de coração. As coisas do céu é tudo diferente. As coisas da Bíblia é tudo diferente, irmão. É tudo diferente. Esquece tudo que você aprendeu. Você hoje a internet está inundada de coisas assim. Vendas. Olha, compra esse curso, tu vai ganhar dinheiro. Compra esse curso, tu vai ficar milionário. Compra esse curso que vai fazer não sei o quê. Vem para essa mentoria que tu vai ganhar. Que não sei o que lá. Acabei de ganhar 1 milhão. Acabei de ganhar tanto dinheiro que o povo ganha. E aí ele vai alimentando essa ideia de que você não precisa estudar, você não precisa trabalhar, porque você pode ganhar dinheiro fácil. E vai vendendo essas ilusões. E as pessoas vão comprando essas ilusões. Elas vão enganando a si mesmas, porque ele trabalha com uma coisa chamada ganância. A ganância está no coração do homem. Trabalha pouco, mas ganha muito. E nega a ideia do trabalho, do serviço, da dificuldade, do sofrimento. Eu nego o sofrimento, eu quero as coisas mais fáceis. É como se eles apresentassem: existe um caminho mais fácil para você enriquecer. E aí eles vão apresentando, e em torno disso a internet está cheia dessas coisas. Mas o que a gente está aprendendo hoje é que Jesus é o destaque da liderança e da humildade, que as coisas no reino de Deus não funcionam assim. Não há atalho, não há caminho fácil, não há almoço grátis, mas nós não é daquele que é o mais rico, mais poderoso, é daquele que fala melhor, que é o vencedor, que é o top, que é o número 1, mas é do manso e humilde. Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Isso pirou, estourou, explodiu, buf, a cabeça do judeu daquela época, porque ele esperava um Messias rico, poderoso, forte, como Davi, como Saul, né? Homens que fizeram história lá, que são montados em cavalos brancos. Jesus veio sentado num jumentinho, vestido de uma roupa tão simples, quando foi ser preso, ninguém conseguia identificá-lo no meio dos discípulos, porque ele era manso e humilde. O poder do evangelho é ser assim. Eu fico desconfiado desses pastores bravos aí que da internet, que xinga aqui, que fala besteira, que cospe nos outros, que faz que... Jesus foi manso e humilde. Será que Jesus tinha espaço hoje na nossa sociedade? Uma sociedade onde todo mundo quer ser o número 1, the number one, todo mundo quer ser o melhor, todo mundo quer ser, o pastor quer ser o melhor pastor, o melhor pregador, a igreja tem que ser a melhor igreja, a mais top, a mais tal, a mais moderna, a mais né, mais tudo, não é isso? E ao mesmo tempo a igreja também espera isso do membro, do pastor, então fica aquela cobrança para ser o melhor, para ficar com esse estilo de comparação. A gente está entrando por esse caminho e esquecendo que Jesus falou da humildade: sou manso e humilde de coração, né? Ou seja, eu não tenho nada a oferecer desse mundo, porque esse mundo não é meu nem seu. O meu reino não é daqui. Então nós temos que ser mansos e humildes também. Mas hoje essas coisas estão tão mudadas que se você for manso e humilde, a pessoa quer te pisar, a pessoa quer te humilhar, a pessoa quer subir em cima de você. Se você abaixar a cabeça, as pessoas trepam em cima das tuas costas. Então, para evitar isso, as pessoas evitam ser humildes, para que ninguém faça isso com elas. Só que ao fazermos assim, nós esquecemos que Jesus que mandou que nós fizéssemos assim. Se o teu irmão quer uma capa, dá ele 2, dá ele a túnica. Se ele quer que você ande 1 milha, ande com ele 2. Ou seja, faça mais ainda, vá mais além. Deus está nos chamando hoje a irmos mais além. Sabe, não é só ir à igreja, só ao culto e louvar, não, existe mais além. A gente pode fazer mais, a gente pode servir mais, a gente pode andar mais, a gente pode ouvir mais, a gente pode servir mais. Vamos lá, ser humilde então é imitar a Jesus. Mesmo sendo Deus, ele se humilhou fazendo homem, como eu falei no capítulo 2.
O orgulho é a oposição à humildade. Por isso Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6. O discípulo orgulhoso que despreza a humildade por se achar mais importante que qualquer outro está manifestando a síndrome de Diótrefes. Grava aí, comente comigo, para você não esquecer. Grave na tua revista, escreva aí: síndrome de Diótrefes. E será destruído do que ele julga ser seu poder, destituído do que ele acha que tem. Deus retirará dele. Qualquer discípulo sem humildade que fale com arrogância não é um bom líder. Se você é um arrogante, você não é um bom líder. Se você não sabe a palavra mágica, por favor. Se você não sabe a palavra mágica, dá licença. Se você não sabe a terceira palavra mágica, obrigado, você não é um bom líder. Se você é arrogante, você acha que as pessoas estão na igreja para te servir. Você acha que você está na igreja, que as pessoas estão na igreja para fazer o que você quer. Por que tem que fazer? Não, porque eu quero que seja assim. Isso é um lugar errado. Não é porque você quer, não é porque a igreja quer, é porque ele, o dono da obra, quer. Isso chama-se orgulho. Pessoas orgulhosas do seu cargo, orgulhosas da sua carteira de membro, orgulhosas da sua posição social. Eu não posso cultuar nessa igreja são pessoas humildes. Eu não posso cultuar essa igreja no meio da favela. Eu não posso cultuar, eu não posso cultuar, sabe? Por quê? Porque você se acha. Então isso é orgulho. Eu prego muito. O meu cabelo bate nos pés. O meu paletó não é lascado. A minha gravata é borboleta do Rio Jordão. Não sei lá o que. Ou seja, isso chama-se orgulho. O orgulho é tão perigoso. Já falei sobre isso aqui, mas o orgulho é tão perigoso que ele pode pegar as pessoas, porque ele vem transvertido de espiritualidade. Prego muito orgulho. Ensino muito orgulho. Eu falo mais de 10 línguas espirituais, eu traduzo todo mundo e ainda salto de paraquedas e rodopeio e salto... Eita ferro, um monte de mistério aqui de Deus. Mas você entendeu? Ou seja, eu sou o cara, né? Eu me acho. E aí, esse orgulho, isso é perigoso. Perigoso. Diótrefes também se achava. Ele se achava tanto que não deixava ninguém ajudar a igreja lá. Não deixava ninguém ajudar a fazer nada, porque ele se achava. Tem gente na igreja assim, e você vê como é que esses Diótrefes aparecem, que às vezes eles entram num grupo, numa coisa, e só ele que fica ali, porque ele expulsa todo mundo. Ninguém consegue trabalhar com ele. Lembra do desagregador? Né? Até para trabalhar na empresa, uma pessoa desagregadora é ruim. Na igreja, pior ainda. Porque essas pessoas, elas gostam disso. Elas entram no local e elas brigam com todo mundo para ficar só ela. E aí quando fica só ela se aproxima da liderança e fala: tá vendo? Só eu tô aqui. Tá vendo? Só eu que te ajudo. E aí o tadinho do líder acha que realmente esse irmão é uma bênção, só ele que vem nos trabalhos. Essa irmã é uma bênção, só ela que me ajuda. Mas não sabe que nos bastidores ela tirou todo mundo. Ela foi lá, semeando a contenda, tirou 1, tirou 2, tirou 3, tirou 4, ficou só ela. E essas pessoas trabalham sozinhas, elas são individualistas. Por que elas são individualistas? Porque elas não entendem que a igreja não é, essa individualidade não é união, ela é uma diversidade, ela é uma unidade. Pessoas diferentes, que pensam diferente, que vêm de lugares diferentes, que têm uma história diferente, que têm uma cor diferente, que têm uma interpretação e uma visão de mundo diferente, mas um coração só, um amor só, um só Deus, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. E isso é a unidade, ou seja, um pensamento. Qual é o pensamento fundamental? Não quero que eu desapareça, mas que Cristo cresça em mim. Como o apóstolo Paulo falou: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a forma como o mundo pode ver Cristo é através do meu serviço. E eu e você, preste atenção, nós somos a roupa que Deus veste. Nós somos a roupa que Deus veste. Você é a roupa que Deus veste. Ou seja, Deus não lê, o mundo não lê a Bíblia. O mundo lê Deus através de nós, através das nossas ações, através daquilo que nós fazemos. Por isso daí a importância de servir. Sabe? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, gozo e paz no Espírito Santo. O reino de Deus se manifesta quando você ajuda uma pessoa pobre. O reino de Deus se manifesta quando você faz uma boa ação ajudando uma pessoa a atravessar a rua. O reino de Deus se manifesta quando você se levanta do seu lugar para uma pessoa idosa sentar, uma pessoa mais cansada, ou uma mulher grávida. Você já viu nas conduções ninguém levanta mais?
Porque ninguém quer servir, ninguém quer ser o melhor. Chegou depois, eu estou cansado, eu estou pensando só em mim mesmo. O reino de Deus se manifesta quando você se levanta. Porque quando você se levanta para o outro sentar, você está dizendo, você é maior que eu. Você é digno de sentar no meu lugar. O reino de Deus se manifesta quando o enfermo entra na igreja e nós o acolhemos. O reino de Deus se manifesta quando uma pessoa mal cheirosa, mal cuidada, entra na igreja e é abraçada, é acolhida. O reino de Deus se manifesta quando nós manifestamos o amor de Deus através das nossas palavras. A ponto de alguém falar assim, eu vejo Deus em você. Vejo Deus na tua vida. Vejo Deus naquele irmão, naquela irmãzinha. Eu vejo Deus através das ações da igreja. Mas quando a igreja não faz isso, as pessoas não veem Deus. Ela vê a igreja, vê a instituição, vê uma série de coisas, mas não vê Deus através da nossa vida. Essa é uma reflexão que nós temos que fazer para o mundo atual. Por que a igreja tem recebido tantas críticas? Porque ela tem esquecido do verdadeiro papel dela é servir. Vamos lá, que é muito forte. 1.3, amar e obedecer. Por amor, Deus enviou Jesus para nos salvar, e o Filho, em obediência, cumpriu seu chamado, dando sua vida por nós. Estudamos sobre isso, mas em Efésios também fala no capítulo 5, 1 e 2. Lembra que eu fiz a recapitulação do livro todo, né? Você lê, você segue aí. Se você é membro do apoiador, eu vou colocar o texto de abertura também lá para te ajudar. Cristo foi o maior exemplo de servo da sua obediência. Sim, eu tenho que lembrar disso, né? Porque é importante. Porque quem é apoiador, você está assistindo aí falando assim, poxa, o pastor tem tanta desenvoltura, ele fala tudo essas coisas, e às vezes eu fico perdido. Muita gente anota, né? Mas o apoiador, eu vou colocar o esboço dessa aula, dos vídeos que a gente está fazendo também para te ajudar. Para isso ser apoiador, você clica aqui embaixo. Cristo foi o maior exemplo de servo por sua obediência. Em Filipenses 2,8, Paulo escreve que Jesus foi obediente até a morte de cruz. E nos exorta a termos o mesmo sentimento, ou seja, de sermos obedientes. Ele foi obediente ao seu Pai, né? Ele foi obediente ao seu Pai. Bom, gente, terminando aqui esse bloco, não deixo de falar para você que não fez o curso professores. Está chegando muita gente nesse trimestre e outras pessoas que vão se preparar para o trimestre que vem. Curso de professores com a Bíblia Dominical, aqui embaixo, link, ou para superintendentes. E lembrando também, irmãos, que no dia 15, dois avisos que eu tenho que dar aqui para vocês. Primeiro aviso, que eu não posso esquecer antes de entrar no tópico 2, é que eu vou estar indo agora para Portugal, mas eu não vou à missão, não vou nada disso, eu vou para a universidade, eu vou fazer uma palestra lá, louva a Deus, Deus tem me abençoado muito, esse ano tem sido muito abençoado para mim, a universidade me ajudou, né, a pagar essa passagem, tá lá, eu vou estar em Portugal apresentando o trabalho, né, saúde e adoecimento da população quilombola, que é meu tema de pesquisa, olhe por mim por essa viagem, vou estar viajando domingo agora, tá bom? Quando eu voltar, eu sei que eu estou falando aqui, mas é porque vocês são minha família, nós somos uma família, né? Eu me sinto assim, acolhido e amado por todos vocês, é bom compartilhar e pedir que os irmãos estejam orando por nós, para dar tudo certo na ida e na volta, em nome de Jesus, também. E no dia 15 de outubro, eu vou estar na igreja da Tijuca, a Tijuca Gloriosa, pastor presidente, pastor Éder Reis, pastora Débora Reis, um casal abençoado, deixou saudade aqui em Bangu. Eu vou estar ministrando lá, irmãos, nessa igreja no dia 15, e o verdadeiro discípulo de Cristo exerce o seu chamado em amor. Você que está da igreja da Tijuca aí, me aguarda que dia 15, dia dos professores, olha que dia emblemático, né? Um domingo depois da minha viagem, eu já vou estar no Brasil, eu vou estar aí ministrando, vai ser uma bênção. Se você mora aí por perto aí das adjacências, vai para lá que vai ser bênção. Vou falar sobre professores de EBD, mas vou falar também sobre a comentário, né, da lição. Não podia deixar de dar esse aviso aqui. Espero todo mundo lá. Tópico de número 2. A quem servir? Bom, o discípulo de Cristo demonstra amor a Deus enquanto serve aos diversos grupos de pessoas. Ou seja, de todas as formas, Hebreus 6,10, né, vai dizer o seguinte, que, na verdade, uma forma de servir a Deus é servir ao homem.
Uma forma de servir a Deus é servir ao homem. Portanto, aquele que diz que serve a Deus, mas não serve o seu irmão, não está servindo a Deus coisa nenhuma. Que carecem de sua assistência espiritual, social e amor. 3 esferas para ajudar. Social, espiritual, palavra, aconselhamento, ajuda, apoio espiritual através da Bíblia. Social, alimento, moradia, agasalho e amor, escuta, afetividade, né? Compreensão, acolhimento. Entre eles, os pobres, os órfãos, as viúvas, prioritariamente o Tiago 1,27 que fala, esta é a verdadeira religião. Eu não vou nem entrar muito nisso, porque a gente ficou um trimestre todo falando, para você ver como é que é importante, né? E aqui é interessante que o conhecimento, chama-se conhecimento gradativo e acumulativo, ou seja, você tem um conhecimento, sobre aquele conhecimento depositado mais conhecimento, e assim a gente vai crescendo na graça e no conhecimento, no sentido de que a gente vai, o quê? Só somando aquilo que a gente já conhece, a gente acopla mais algo, depois bota mais alguma coisa, a gente vai crescendo, beleza? Então aqui, ó, no caso, a gente já viu lá atrás, no trimestre passado, sobre justamente os profetas menores descendo a lenha na sociedade judaica daquela época, porque tinha abandonado os pobres, e eu falava aqui que justiça social é uma questão que Deus está preocupado, e ele mostra isso através da lei do Levítico e através dos livros lá da denúncia do pecado de Israel, através justamente por ter deixado os pobres, os órfãos e as viúvas. E aqui Tiago 1,27 vai dizer que a verdadeira religião é essa. Não adianta você pular, rodar, dançar, pregar, cantar, fazer congresso, juntar milhares de pessoas, mas se você não cuida dos mais pobres, daquelas pessoas que mais precisam, você não está fazendo um verdadeiro culto. A comunidade de fé também. E os conhecidos e desconhecidos, que a gente vai falar depois também sobre isso, que está nos samaritanos, então. Os nacionais e os estrangeiros. O fato é que servir se refere a dar suporte ao outro, ajudando a levar as cargas pesadas. Assim, a expressão que melhor caracteriza um autêntico discípulo é o de servo. 2.1. Servir a Deus é cumprir com alegria e dedicação as tarefas que nos foram dadas. Salmo 102. Salmo 100, né? Celebrar com júbilo ao Senhor, né? Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico e com júbilo. Então, isso é servir. A palavra servir é interessante porque no inglês, né, a palavra para culto é service. Porque talvez eles tenham pego lá do Levítico, onde fala assim, o serviço, né? A escala do serviço do Levítico é a escala do culto, ou seja, o culto que é feito a Deus. Jesus sintetizou assim, em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste, Marcos 25:40. A mensagem é simples, fazer aos outros é servir a Deus. Diótrefes não tinha esta visão, ele servia a si próprio. João escreve, quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Ou seja, Diótrefes, ele ficava imaginando como que o outro pode me servir. Como é que essa igreja pode me ajudar? Como é que eu posso lucrar? Como é que eu posso usar para poder ter alguma coisa? Ou seja, ele está preocupado não em servir, mas em ser servido. É o Diótrefes, né? Diótrefes, cuidado com ele. 2.2, servir. Então, 2.1, servir a Deus. Agora, servir a Deus, só que o modo de servir a Deus é servir aos irmãos. Servir ao povo, 2.2. Gaio foi reconhecido por João por ser cristão, generoso e hospitaleiro, que dava abrigo aos missionários. Com isso, além de estar participando ativamente da evangelização, também era um promotor da edificação e do bom testemunho da igreja local. Diótrefes não tinha a mesma atitude altruísta. Altruísta é uma boa, né, atitude. Ilibada, honrosa atitude. Ele não tinha. Ao contrário, era ambicioso e arrogante. A qualidade do verdadeiro discípulo é mensurada pelo amor demonstrado aos outros. Ser um verdadeiro discípulo é considerar as pessoas superiores a si mesmo. A gente leu lá em Efésios 2:3. O zelo de Jesus fez com que nenhum daqueles que o Deus havia dado se perdesse. Ou seja, ele custou tanto, 17:2, aquela oração sacerdotal, onde Jesus fala que, olha, Pai, aquele que tu me deste, nenhum deles se perdeu. A não ser aquele que era filho mesmo da perdição. Agora, nós temos que entender que precisamos servir as pessoas e não sermos servidos. Essa é a qualidade do verdadeiro discípulo, se a gente serve ao nosso irmão.
2.3. A igreja. Pedro, um dos primeiros líderes da igreja, recomendou: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, para não por força. Ou seja, tem que fazer, eu mando. Eu sempre falo isso na igreja, né? Você não tem que fazer nada. Ah, irmão, mas tem que fazer. Não é assim, a obra de Deus não é assim. Está errado. Ah, não, mas o irmão tem que fazer, ele é obreiro, tem que vir. A fulana é líder, tem que estar. O membro tem que ir. Ninguém tem que fazer nada. Tudo na igreja nós fazemos por amor e não por obrigação. Se você faz alguma coisa na igreja por obrigação, você não entendeu o sentido do evangelho. Infelizmente, tem muita gente ensinando assim, tem muita gente que aprendeu assim e tem muita igreja que vive assim. Mas não, é porque não entendeu que o sentido do evangelho não é obrigação, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. As pessoas não têm que ser obrigadas a fazerem, elas têm que ser levadas e conscientizadas o porquê de fazer. Quanta coisa boa você está aprendendo nesse canal. Fala comigo, pode falar. Não vou ficar orgulhoso, não. Vou ficar orgulhoso, não. Vou ficar metido, não. Preto metido. Já sou metido mesmo. Misericórdia. Sai de mim, sai de mim. Sai de mim, metidez. Né? Vou ficar metido, não. Mas pode falar. Quanto você tem aprendido nesse canal, hein? Quanto você tem crescido junto com a gente aqui, através desse conhecimento bíblico. E é só a Bíblia. Eu só falo de Jesus. Que fala mais do que? Não precisa falar mais nada. Então veja bem, aqui, nesse caso que a gente está estudando aqui, é importante a gente entender da importância do serviço, né? E a gente viu que servir ao povo é fundamental, né? Então no 2.3, agora que a gente vai aprofundar um pouco isso. Pedro, um dos primeiros líderes da igreja, recomendou: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Não faça por força, mas por voluntariedade. Ou seja, a obra de Deus é voluntária. Irmão, as pessoas na igreja são voluntários, todos são voluntários. Bota esse som aí para mim. Não, irmão, aquela pessoa que está lá na multimídia, ele é voluntário. Ele está lá porque ele escolheu. Ser voluntário não é porque você está aqui porque você quis, tem que fazer. Não, ele podia não estar. É o contrário, você tem que pensar assim: essa pessoa está aqui porque... o jovem tem que... O jovem podia estar em outro lugar, o adolescente podia estar em outro lugar, mas ele escolheu estar lá, é voluntário. Aquela pessoa que vai à igreja é voluntária. Não é tua empregada, não é teu empregado, não. Né? Aquela pessoa que está lá no som, é teu empregado, não. O músico não é teu empregado, não. Eles estão ali para servir, não é você. Eles estão ali para servir a Deus. Ah, pastor, aí pode ter casos tem lugares que tem um pouquinho mais de recurso, né, e paga um pouquinho, ou dá um salário, ou dá uma ajuda de custo, mas é muito pouco. Você pode pensar: não, mas o músico lá ganha na minha igreja, tem que ir. Não, não é assim também. Se não tem contrato trabalhista, se não tem um contrato que reza que a pessoa tem que ir, ele não tem que ir mesmo. Sabe por quê? Ele ganha muito mais lá fora. Entendeu? Na verdade, o que a igreja faz é dar uma ajuda de custo, que eu acho que é justo. Mas tem lugares que nem ajuda de custo dá e quer cobrar. Então, ninguém é obrigado a nada, nós somos voluntários, nós fazemos por amor a Deus, não porque te ama, não porque me ama, mas é porque é Deus. Então, nós fazemos isso porque nós somos voluntários. Então, e as pessoas têm que ser conscientizadas da necessidade de fazer. O verdadeiro líder, então, ele vai conscientizar o povo da necessidade de fazer. Não é porque você tem que fazer: irmão, tem que dar o dízimo, senão o cortador, o migrador, o devorador vai comer tua renda toda, a tua luz vai queimar, a tua roupa vai rasgar, o teu sapato vai furar, vai passar um carro, vai molhar você, e aí pinta aquela sua situação toda catastrófica para fazer a pessoa dizimar, incutindo medo na cabeça da pessoa. Quando na verdade você tem que conscientizar que o dízimo é uma questão de fé, é uma questão de fidelidade, é uma questão de amor, é uma questão de servir a Deus com os seus recursos. Quando o membro entende isso, que não tem devorador, migrador que vai queimar a lâmpada dele, que vai passar um carro, vai molhar sua roupa branca, ele vai dar com alegria. Ele vai dar alegre, porque ele entende por que está fazendo. É como na criação de filho, não é você castigar o filho, bater no filho, na filha, ela mostrar para ela por que deve fazer o certo, e quais são os malefícios de fazer errado. Na igreja não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. A obra se faz por Deus, a obra é dele, a obra não é minha, a obra é do Senhor. Para com isso de achar que a obra é sua, que a obra você vai fazer, você vai resolver. Você não vai fazer nada, eu não vou fazer nada. A gente não vai fazer nada. Tudo é dele, a coisa, tudo é para ele. Para ele, seja tudo, a glória também é dele, que a casa é dele, não é tua. Então, aqui, ó, a igreja, apacentai o rebanho, cuidando dele, não por força, mas
voluntariamente, não por torpe ganância, ou seja, eu quero tirar o melhor dele, que tem gente que só quer tirar o do povo, só tira, não dá nada. Não, aqui você não vai ganhar nada, irmão. Aqui é só para você dar. Dá, e você não retribui. Nenhuma relação se manifesta, nenhuma relação ela se instaura, ela frutifica numa relação de só dar. Você não pode só pedir, você não pode só buscar. Não, aqui você só pede, irmão. Só pede nesse negócio, ninguém dá nada. Dá nem um copo d'água. É por isso que está desse jeito. Você precisa dar. Nós fomos chamados para dar fruto, nós fomos chamados para dar mesmo, festa. Nós vamos dar para... Irmão, abençoa. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Tá quente o negócio hoje. Você pode falar assim, por que eu vim parar nesse vídeo aqui? É porque Deus queria que você aprendesse isso comigo aqui. Mas de ânimo pronto, ou seja, mas eu quero servir. Eis-me aqui. Lembra que eu falei que não foi ninguém que obrigou Jesus a fazer, mas ele se voluntariou? Assim também na casa de Deus a gente se voluntaria para fazer. Eu quero servir ao Senhor, não estou fazendo para o homem. Não quero saber nem o que o homem está resolvendo, fazendo com esse recurso. Eu quero fazer minha parte. Eu quero ser fiel, eu quero servir a Deus. Mas a responsabilidade do verdadeiro discípulo, por isso que esse tema é um tema de discipulado, né? É cuidar do rebanho de Cristo, como recomendou e exemplificou o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 11, 28. O discípulo é cuidar do rebanho, 2 Coríntios 11, 28. Aí eu fui lá, a gente vai ver, vamos ler esse versículo que é muito importante, não deixa de ler, porque aqui o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele fala sobre como é que ele serve a igreja. Olha só, o 11, 27 diz, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime a cada dia o cuidado de todas as igrejas. Ou seja, o apóstolo Paulo cuidava da igreja, ele vivia para cuidar do povo. E hoje você vê que muitas das vezes o líder ele vive ali da igreja, mas não quer cuidar da igreja. Não quero trabalho. Não me traz problema. Não sei o quê. Não, aqui a gente não dá nada, a gente só pede. Não, irmão, não tem. Bolsa, não tem. Gás, não. Não faz um gabinete pastoral, não ouve o povo, não aconselha o povo. Não, cada um resolve o seu problema. Não, família não se mete, não, que é problema de família. Não, isso aqui também não vou falar, não, que cada um faz. Então o que você está fazendo ali? O apóstolo Paulo ele fala em vigílias, em sofrimento, eu cuidei, eu estava ali com vocês. Ou seja, você tem que servir a igreja. Se você é líder, tem que servir a igreja. Se você é pastor, tem que servir a igreja. Amém? Ou seja, você está ali para servir. E isso não é por obrigação, porque você tem cargo, não, porque você entende a necessidade de fazê-lo. A igreja é formada por pessoas e servi-las é servir a Deus. Jesus disse claramente a Pedro, amas-me, apacenta minhas ovelhas. Paulo ensina que o amor fraternal e a honra devem ser a regra no serviço à comunidade cristã. Então, eu como obreiro, eu preciso servir a igreja, eu preciso estar ali servindo aos membros, pensando nas necessidades deles e não na minha necessidade, nas nossas necessidades. Você pensa na necessidade do seu membro, naquilo que ele está passando, no lugar onde ele vive, se ele vive em área de conflito, se ele vive em área de tráfico, se ele vive em área de seca, se ele vive em áreas, né, de difícil acesso. Você se preocupa se ele tem tomado a Santa Ceia, se ele se alimenta, se ele tem se alimentado, se ele tem tomado seus remédios, se ele tem médico, se ele consegue acesso a médico. Olha, eu sei que você vai assim, poxa pastor, mas a obra é essa. A obra é essa. Não é só sentar num culto lá e querer dirigir trabalho. Não é, aí, irmão, olha, sentar na cadeira e deixar o tempo passar. Não, irmão. Aí não vai. Não, você tem que cuidar. Nós fomos chamados para liderar, para cuidar. Romanos 12, 10 diz assim, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração e comunicai aos santos as suas necessidades. Segue a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoeis, alegrai-vos com que se alegram, a chorai com que se choram, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais, pois, sábios aos vossos olhos, e não torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante os homens, se possível for, quando estiver em vós,
tede paz com todos. Amém? E tem muita coisa. Dá uma olhadinha em Romanos capítulo 12, você vai se surpreender com a gama de versículos, de instruções de Deus para o nosso crescimento. Para o nosso crescimento. E compra nossos livros lá na Amazon, dá uma forcinha pra gente. O livro, Os 7 Princípios da Liderança. Você que é líder tem que ter. Esse é muito importante. Pela Amazon, chega aí na sua casa, tá? Se você comprar 2 livros da Amazon, o Café com Deus da Liderança, você não paga frete, dependendo do valor. Dá uma olhadinha lá. E vamos lá agora para o tópico de número 3. Chamados para servir. Jesus deixou sua glória para servir. 3.1. Como o diácono à mesa. Em Atos 6, vemos a instituição do diaconato na igreja diante da necessidade que os líderes passam a ter à medida que a igreja crescia. Atos 2, 41, 47. Atos 2, 41, 47 mostra que as pessoas vão se convertendo e vão cada vez mais crescendo o número de pessoas que agora fazem parte da igreja. E aí surge um problema. Qual é o problema, né? Vamos aqui é o texto aqui, né? O termo diácono vem do grego, significa ministro, ou servo, ou ajudante. Lá para baixo. E aí, Atos 6, 2 ao 3. Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Naquele momento da igreja chamada primitiva, havia uma percepção de que Jesus estava voltando. Para eles ali que viveram no primeiro século, Jesus estava voltando no dia seguinte. E muitos abandonavam seus trabalhos, abandonavam suas coisas, iam morar realmente na igreja, doavam as suas coisas, como o caso de Ananias e Safira, e muitos outros fizeram isso. E viveram em comunidade, todo mundo igual, uma vida comunal. E nesse sentido, né, as pessoas começam a chegar, mas também muitas pessoas pobres, muitas órfãos, viúvas que a gente tinha, que a gente está falando disso lá no começo, no primeiro tópico, né, falando sobre isso, órfãos, viúvas, né, os necessitados, estrangeiros. Naquele tempo, a sociedade não tinha seguro social, não tinha desemprego, seguro-desemprego, não existia nada disso que a gente tem hoje, né. Essas coisas que nós temos hoje, deixa eu cortar aqui, seguridade social, férias, 13º, é fruto de luta, né, do movimento de trabalhadores, de operários que buscaram melhores condições de vida. Então hoje em dia nós temos isso, toda a sociedade tem isso, que muitas vezes querem cortar os nossos direitos, cortar os direitos trabalhistas e tal, mas isso é um fruto de luta. Naquela época não existia nada disso. E por não existir essa classe, né, esses grupos de pessoas que começaram a passar necessidade. Ia para a igreja, mas não tinha ninguém para sustentar, não tinha um marido para sustentar, porque naquela época era o homem que trabalhava. Então, os gregos começaram a notar que quando eles vinham para a igreja, viam que as mulheres estavam desassistidas, que tinha muita criança ali também no meio, que não tinha pai, que eram os órfãos, não tinha mãe, e ficavam ali na rua. E aí eles começaram a criticar os apóstolos. Então os apóstolos se reuniram e falaram: gente, nós temos que cuidar da palavra, porque a gente tem que ensinar o povo. A gente andou com Jesus, a gente tem esse conhecimento, né? E nós temos que ensinar. Vamos então escolher pessoas aqui que vão ficar no meio do povo para servir o povo. Repare que o apóstolo Pedro, aquele que está dirigindo, né, que deve ter sido o apóstolo Pedro que dirigiu, ele não está falando que tem uma hierarquia, que quem serve a mesa, quem serve a palavra, né, na palavra é mais importante que quem está na mesa. Ele não botou hierarquia nenhuma, pelo contrário, ele colocou, estabeleceu as regras para serem aqueles que vão servir a mesa, que é o diaconato. Servir a mesa é justamente isso. Servir a mesa é dar alimento a essas pessoas, dar roupa e alimento a essas pessoas vulneráveis, que os órfãos, as viúvas, né, os necessitados. E aí ele colocou quais eram os atributos que essas pessoas tinham que ter. Por isso que essa tarefa não é uma tarefa pequena, é uma tarefa muito grande, muito importante, né? Então ele vai dizer aqui, ó: escolhei, pois, irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. As 3 níveis, né, do diaconato, 3 importâncias do diaconato. Inclusive a gente tem um curso aqui sobre o diaconato, né, sobre obreiro. Você aí, pastor, que está querendo formar seus obreiros, né, não tem um curso diaconal na sua igreja, faz aqui com a gente. É só você entrar aqui na Hotmart, você vai, eu vou te dar até desconto para você fazer várias pessoas, e eles vão assistir em casa, né, você vai ter esse material para você baixar, para você mesmo dar aula e formar seus obreiros. Ali eu falo sobre as 3 características do obreiro, que tem que ser o quê? Boa reputação, ou seja, aquilo que as pessoas dizem
de nós é importante. Aquilo que as pessoas dizem de nós é importante. Ah, não importa o que a pessoa fala. Importa sim. Vai lá no curso que eu te ensino sobre isso. Né? Tem que ser cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? É falar em língua, é mistério? É ser batizado? Ser cheio do Espírito Santo. E sabedoria. Sabedoria é diferente de inteligência. Você sabe a diferença? Então, tudo isso eu falo lá. Mas então, essas são as características importantes que o obreiro tem que ter, que o líder tem que ter, que o diácono, o servo tem que ter. Então é uma tarefa importante. Tão importante que eu teve o Estevão. Estevão era um diácono. Estevão não se limitava a ficar na mesa. Estevão, quando saía da igreja, ele fazia fogo cair do céu. Pregava o evangelho, ministrava, evangelizava e não tinha título de evangelista. Ou seja, ser diácono não é um motivo para você se apequenar, se você achar que só pode fazer aquilo, está limitado a pegar um copo d'água, está limitado a carregar, montar uma mesa de Santa Ceia. Não, você pode mais ser o servo de Deus, está ali para servir a comunidade, servir ao Senhor. Então, vamos lá. Aqui é importante, ó, como nós temos que servir como? Como um diácono à mesa. Todos nós somos um diácono em potencial. Então todos nós temos que ter essa característica. O quê? Boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Tá gostando? Deixa o like aí, dá o glória. 3.2. Como um pastor no aprisco. Ou seja, o discípulo que exerce a liderança, assim como um pastor de ovelhas, é um zelador e também um guia que cuida e apacenta das ovelhas. Um discípulo verdadeiro, assim como um pastor de ovelhas, assume o cuidado e responsabilidade para garantir a segurança do rebanho, bem como a orientação para mantê-lo vivo. Nenhuma ovelha subsistirá sem o cuidado do pastor. Assim também o discípulo que sem o mestre supremo. E é claro aqui, eu tenho que fazer uma ressalva, né? Não é só a gente só cobrar o pastor, não. Às vezes o pastor está vivendo um ambiente tão tóxico, tão ruim, que é até difícil ser pastor. Porque hoje o problema, a gente só fala no mau pastor, mas a gente não fala da má ovelha. Fala do falso pastor, fala que é lobo, fala que é isso, fala que é aquilo, mas e a má ovelha? Porque existe a má ovelha. Existe a ovelha, mas tem o bode também. O bode é teimoso, o bode não quer ser cuidado, o bode não quer ser orientado, o bode não aceita conselho, o bode não quer visita, o bode não... Bode é bode, não é ovelha. Está ali só para atrapalhar. Ele parece que é ovelha, mas não é ovelha. Então a gente só fala só do pastor, mas esquece que o pastor não é sozinho, não faz tudo não. Quem gera ovelha é ovelha. Então tem um monte de diótrefes pintado de ovelha lá no meio. Isso é um problema. Então, coitado, às vezes o pastor está sobrecarregado. E às vezes também, não só porque o ambiente é tóxico, mas porque ele tem tanta pressão que vem de cima que ele não consegue exercer o pastoreio. Tal dia tem essa obrigação, tal dia outra obrigação, tal dia outra obrigação. Virou o mês, outra obrigação, e reunião, e visita, e não sei o quê. Ele não aguenta. Não aguenta, por quê? Não consegue cuidar das pessoas. Às vezes ele vive mais para cuidar de coisas externas do que cuidar do próprio membro que ele está ali. Ele não é nem dá assistência ao membro, porque ele é tanta cobrança que ele recebe. Deixa quieto, vamos lá, Júlio, vamos lá, Júlio. Como diácono, daqui a pouco a direção vai ligar, vai dizer, como diácono na mesa, como um pastor no aprisco, bem como a orientação para mantê-lo vivo, nenhuma ovelha subsistirá. Ok, a liderança deve alimentá-la com a palavra de Deus e ser capaz de ajudar a aumentar a fé das suas ovelhas. Pedro, que foi chamado para apacentar as ovelhas de Cristo, né? João, amas-me, né? Elenca uma série de atividades próprias da liderança que cumpre corretamente o seu chamado. Jesus disse, né? Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas, mas o mercenário não é um pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata e a dispersa. Então Jesus disse, que se colocou, né? Como bom pastor, eu sou bom pastor. Então a gente tem que olhar para Jesus como nosso exemplo de pastoreio, né? Eu tenho que ser um pastor como Jesus, tenho que cuidar das ovelhas, tem que ter cheiro de ovelhas, eu tenho que estar onde o povo está. Não, aqui é comida diferente, aqui pastor come aqui, o mesmo come aqui, come caviar, esse aqui come arroz com feijão. Não, o pastor tem que estar lá no meio do povão comendo arroz, feijão, e aí, junto com o povo lá. Não que ele não possa comer um caviar, também faz bem, né? Manda um caviar que a gente gosta. Falar em caviar, faz um pix pra mim. Eu quero agradecer aos irmãos que têm feito o pix aí. Deus abençoe em nome de Jesus, irmão. Muito obrigado, Deus, eu amo vocês. 3.3. Como um samaritano na rua. Servir não diz respeito às quatro paredes de uma igreja, mas mostrar o amor e a misericórdia de Deus em qualquer lugar. Na parábola do bom samaritano, Jesus mostra isso a um doutor da lei religioso, né? Aquele que queria fazer o culto, que queria saber como herdar a vida eterna.
com as figuras de um sacerdote, um levita e um samaritano, Cristo mostra que apenas este último serviu aquele que estava ferido na estrada, enquanto os outros sequer passaram para socorrer aquele homem. Esse homem, doutor da lei, perguntou como é que ele deveria ser salvo, o que ele tinha que fazer. E aí Jesus contou essa história. Certa vez um homem foi assaltado e deixou moribundo na rua, quase morto. E então passou por ele, lá em Lucas capítulo 10, do 25 ao 37, conta a história do samaritano. Passam 3 pessoas por ele ali, né? 3 pessoas, o sacerdote, o levita e o samaritano. O sacerdote representa os religiosos da época, né? Os pastores, os líderes, aqueles que estavam acima. Ele passou, com certeza estava indo para o templo. Indo para o templo não podia se sujar. Não, isso não é para mim, né? Está quase morto. Se está morto, e se eu tocar no morto, eu vou ficar impuro. Então não vou poder fazer o culto. Então é melhor deixar ele morrer. Tem muita gente deixando o povo morrer em nome de Deus. Em nome de Deus as pessoas matam, em nome de Deus as pessoas deixam morrer. Elas acham que a igreja é mais importante que as pessoas. Eu quero dizer para você que não. A igreja não é mais importante das pessoas, assim como o professor não é mais importante que os alunos e o pastor não é mais importante que as ovelhas. As pessoas são mais importantes que a igreja. Os alunos são mais importantes que o professor. E as ovelhas são mais importantes que o pastor, porque sem pessoas não há igreja. Sem alunos não há escola. Hã? E sem ovelhas não tem pastor. Portanto, a ótica, a inversão é diferente. Quando você fala, não, isso não pode porque a igreja não pode, não, a igreja não pode, não vai sujar a minha igreja. Não, a igreja não é para isso. A igreja é para servir. A igreja é para abrir para o povo, para a comunidade. A igreja tem que ser útil, sabe? É como se você tivesse preocupado tanto com as coisas, está preocupado com o microfone, está preocupado com o som, está preocupado com tantas coisas, com luz, mas esquece que o mais importante não é a luz, não é o data show, não é o som impecável, não é laser, não é fumaça. Não, o mais importante são as pessoas que vão ali. E é por isso que, meu Deus, é quando a gente está vendo tantas coisas. Então, o sacerdote, ele falou, não vou tocar. Depois vem um levita. O levita é aquele também que trabalha no culto, aquele que faz as coisas. Talvez estivesse atrasado, mas são 2 grupos importantes, né, na casa do Senhor, representando a religiosidade da época. E depois passou um samaritano. O samaritano era desprezado. Judeu não falava com samaritano, não gostava de samaritano, achava que o samaritano nem crente era. Mas foi o samaritano que viu, se achegou e cuidou. E aí ele pegou aquele homem, colocou o homem no seu cavalo, no seu jumentinho, na sua montaria, levou-o até uma estalagem, pagou pela diária dele e disse, se faltar alguma coisa, quando eu vir voltar, eu acerto. E aí Jesus perguntou, e agora, quem desses 3 é o próximo? Os homens falaram, é o samaritano. Então vai e faz como ele. Aqui, Jesus, o autor está falando para a gente tem que servir como um samaritano na rua. Ou seja, servir a uma pessoa que a gente não conhece, uma pessoa que a gente não sabe quem é, uma pessoa que não pode retribuir. Servir muitas vezes uma pessoa que nem quer ser servida. Porque servir sem esperar que as pessoas te retribuam de alguma forma. Por isso é servir como um samaritano. Eu e você precisamos ser um samaritano. Eu e você precisamos ser uma pessoa que veja, que se aproxima e que cuida. Hoje nós estamos com os olhos tão cauterizados que a gente não vê, a gente não se aproxima e a gente não cuida. E por isso o povo está morrendo. Conclusão! Quando entendemos que o significado de servir, estamos conscientes de que este é o chamado primordial do ministério cristão, tendo Jesus como nosso principal exemplo. Além disso, compreendemos que o alvo de nosso serviço deve ser as pessoas na igreja e em outros ambientes que frequentamos, e não nós mesmos. Olha, que lição, que lição. Prepare o seu coração. Semana que vem nós vamos estudar sobre o verdadeiro discípulo de Cristo. Exerce o seu chamado em amor. Eu vou estar lá na AD Gloriosa, de lá que a gente vai estar falando com você. E agora, será que a gente bateu aí o nosso objetivo? Vamos lá, né? Aqui. Vou pegar aqui, vamos lá, vamos ver se a gente bateu então. Os objetivos, né, que a gente colocou. Servir. Como é que eu boto aqui? Serviço cristão,
propósito de Deus. Bom, não se esquece, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações. Assim, sempre tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a paz!